Nessa aula, a gente vai falar sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à tributação exclusiva. Então, assim, tem rendimentos que são tributáveis, que eu vou somar para lançar no ajuste anual e verificar quanto de imposto eu tenho a pagar ou restituir. E tem os rendimentos de tributação exclusiva, aonde o imposto é retido e eu não restituo depois. Ele já é retido no valor certo e fica nos cofres da Receita. Eu não restituo o imposto de renda retido sob a tributação exclusiva, tá? Então eu separei para vocês aqui um documento e eu quero aproveitar para dar uma pincelada sobre o rendimento isento, uma coisa que eu me lembrei depois de ter finalizado o vídeo anterior, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui um pouquinho só sobre o rendimento isento, quando eu tenho rendimentos de caderneta de poupança, se eu tenho informes de rendimentos de vários bancos, ele vai estar preenchido lá o rendimento que foi isento, vai estar no informe de rendimentos na ficha certa, eu tenho que preencher de vários bancos separadamente, cada banco separadamente, porque eu vou ter que colocar o CNPJ de cada fonte pagadora. Então, por exemplo, o informe de rendimentos do Itaú, o Itaú tem uma série de CNPJs. Então, quando eu pego o informe de rendimentos do Itaú, tá ali separadinho os rendimentos isentos, o valor que é e qual o CNPJ, se é o CNPJ 01, 02, 03, que tá numa lista em cima, os números de CNPJ de cada fundo do Itaú. Então, eu vou ter que colocar o CNPJ correspondente ao fundo que pagou o rendimento isento, tá? Isso tudo está descrito no informe de rendimentos. Eu vou abrir o informe de rendimentos agora para vocês e exemplificar isso na prática. Então, quando eu for preencher aqui, ó, rendimento de caderneta de poupança, do titular ou do dependente, aí já me aparece aqui o nome do beneficiário. Vou colocar o titular da fonte pagadora, Itaú, Caixa, Santander, não importa onde tiver o seu dinheiro, o nome da fonte pagadora e o valor. Esse é um exemplo de informe de rendimentos que é da Caixa Econômica Federal. Então tá aqui, ó, rendimentos isentos, os saldos você vai lançar em outra ficha que eu vou explicar depois, que é a ficha patrimonial, e o rendimento, ó, que é esse valor que tá aqui, é o que você vai lançar aqui nesse campo. Vai colocar o CNPJ da Caixa Econômica, o nome, Caixa Econômica Federal, e o valor que tá naquele campo ali, ok? Só queria dar uma pinceladinha porque acho que eu não dei um exemplo no vídeo anterior. Vamos agora para o assunto desse vídeo, que são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Nesse exemplo de informe de rendimentos que eu trouxe aqui, eu trouxe de propósito, porque ele tem justamente vários lançamentos aqui no campo 5 dele, que é o campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Também tem os saldos em 2019, o saldo em 2020 e os rendimentos. É esse rendimento que eu vou colocar ali naquela ficha. Então, quando vem preenchido aqui esses rendimentos, aqui já vem os rendimentos líquidos, já deduzido o imposto de renda, porque como esse imposto de renda ele não vai entrar para o ajuste anual para ser restituído, eu não informo ele separadamente, eu informo já o rendimento líquido, tá? Então, eu vou pegar o valor que está aqui e replicar lá na declaração de imposto de renda nessa ficha, que é a ficha de rendimentos sujeito à tributação exclusiva. Vou fazer o mesmo procedimento das outras fichas. Vou dar um novo. Vou escolher o tipo de rendimento, que tá aqui, ó, rendimento de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados, no caso esse aqui é o PLR, que a gente conhece, né? E aqui também tem uma opção de outros. Se você tem outro tipo de rendimento que foi sujeito à tributação exclusiva, você pode lançar aqui. No caso eu vou colocar rendimentos de aplicações financeiras, vou colocar aqui que é do titular, daí você coloca aqui o CNPJ da fonte pagadora. O sistema já me trouxe aqui, porque como eu disse, eu já tenho outras declarações preenchidas, ele já me trouxe CEF, Caixa Econômica Federal, mas você pode preencher aqui, se você nunca preencheu, vai aparecer esse campo em branco, para a tua inserção manual desse dado. O valor, vou voltar aqui na minha declaração, 16.651,97. Eu, particularmente, gosto de fazer todos os valores separadamente, porque se um dia eu precisar conferir com os informes de rendimento ou justificar para o meu cliente, fica fácil de eu mostrar cada valor separadamente. Ou se eu quiser conferir se for a minha própria declaração, aí, da onde que eu tirei essa informação? Eu posso buscar lá nos meus informes de rendimento e vai ter separado. Se você está fazendo a tua declaração ou a declaração de alguém, também é legal você evitar margem de erro. Se você vai somar na calculadora e pôr aqui, a margem de erro aumenta. Copiar é mais fácil, então preenchendo ali o valor de cada um separadamente, além de ficar fácil a conferência, também evita a margem de erro de você estar somando isso manualmente.
Eu faria isso separadamente, lançaria os 16 mil, depois os 6 mil, daí pode ver que aqui tem uma soma, né? Esses 22 mil é a soma desses dois anteriores e tá feito o lançamento. Aqui também vai ter um resumo dos totais, tá? É sujeito à tributação exclusiva. Lá nos rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, a gente preencheu o 13º e o 13º veio somado para cá, ó, junto com o rendimento de aplicações financeiras. E se eu tivesse outros rendimentos, o programa do imposto de renda já ia trazer a soma de todos os meus rendimentos sujeitos à tributação exclusiva aqui nessa telinha. E pronto, terminamos de preencher a ficha de rendimentos de tributação exclusiva. Vamos para o próximo vídeo.